Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Além da Lei, o nosso podcast com grandes nomes do mercado jurídico para falar sobre tudo, menos sobre direito. E hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui com a Andressa Barros, sócia e CEO do Fragata Antunes Advogados e cofundadora do coletivo Ser a CEO. Andressa, é uma grande honra te receber aqui hoje. Ouvi um pouco da sua história, né? Me marcou muito na nossa conversa, no alinhamento. Você falou que o grande sonho da sua mãe era deixar de herança para vocês a educação, né? E então, só o nosso alinhamento já foi um grande podcast. Eu quero trazer um pouco aqui para as pessoas também. Então, conta um pouquinho aí da sua trajetória, antes da gente entrar nas histórias, aí, alguns casos que você nos trouxe, começar a falar aí sobre gestão e tecnologia, os temas quentes do mercado jurídico. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Fernando. Um prazer estar aqui conversando com você, com os ouvintes, né? As ouvintes que estão aí conosco. E que seja um encontro muito agradável, muito frutífero. Acho que tem tanto tema, a gente chegou a essa conclusão, acho que davam 5 podcasts. Né? Dá. Mas é muito interessante, né? Primeiro porque toda vez que existe um convite como esse, a gente precisa fazer um exercício, né? De olhar para trás e entender um pouco a jornada, né? Essa caminhada, as vitórias, o que foi muito difícil, até para trazer esses pontos significativos. E, de fato, eu acho que esse ponto que você, né, registrou é um ponto muito importante para mim. Eu acho que sempre houve, na minha história, uma menininha que vem lá de Nova Iguaçu, né, da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Uhul, Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu, né? Minha família é muito simples, né? Muito dedicada. Meus pais sempre foram muito dedicados a direcionar para nós toda a energia para que a gente pudesse estudar, né? E termos uma formação que, para minha mãe e para o meu pai, esse sempre foi o grande tesouro, né? E assim foi a nossa história, né? Minha mãe e meu pai trabalharam muito sempre para que a gente pudesse fazer essa jornada, estudarmos em boas escolas. E depois eu consegui passar para a UFRJ em Direito, que é um sonho, né? O vestibular na época, né? Que hoje não é mais assim, mas passando para a UFRJ. E a partir daquele momento eu descobri um mundo novo, de fato, né? Sempre muito ansiosa, muito intensa, né? Como inquieta. Sempre fui, inquieta também, buscando, de fato, oportunidades. Eu acho que eu sempre tive esse olhar para não deixar nada passar, né? E na faculdade eu me conectei com pessoas, com histórias, né, que me levaram a outros lugares, como também o fato de ter conseguido chegar até ali, né? Tantas pessoas importantes passaram por esse caminho. E comecei a fazer estágio muito cedo também, né? Esse é um ponto muito interessante que você trouxe, Andressa, porque as pessoas sempre perguntam assim, qual que é o modelo mental das Rainmakers, dos Rainmakers, das pessoas que hoje têm mais sucesso no mercado jurídico? O pessoal quer essa pergunta de $1 milhão, né? E assim, não existe uma resposta, mas o que eu vejo assim de coincidências entre essas pessoas, né, entre as várias coincidências, uma delas é essa que lá atrás eles sempre falam, cara, as coisas que ninguém queria fazer, eu me prontificava, ia lá e fazia. Exatamente. Né? E você trouxe muito esse ponto da sua trajetória. Quem que é isso? Eu estava sempre disposta a fazer o que precisava ser feito. Essa dinâmica do hands-on, né, que a gente sempre fala, e que hoje eu inclusive reflito sobre isso, mas que para mim é uma vantagem, de certo, competitiva, né? Na dinâmica do dia a dia, especialmente na nossa geração, que eu acho que é um pouco diferente hoje, né? A experiência desses tempos, mas no dia a dia eu sempre fui atenta àquelas oportunidades, especialmente aquelas que ninguém queria fazer, né? Então eu até comentei com você, em tempos de escritório de advocacia, meu pai me ensinou a usar o Excel. Então, eu era uma rainha do grupo, né? Porque eu sabia muita coisa, né? Porque eu sabia usar Excel, fazia planilhas, eu fazia comparações de planilhas. Isso é um baita diferencial até hoje. Até hoje, né? Certamente. E nessa dinâmica, eu observei que o exercício da liderança, né, ele começou a se estabelecer cada vez mais, porque, de fato, além de eu conseguir organizar as atividades, né, do grupo, o grupo também se sentia confortável ali, né, com o meu direcionamento, com os esforços que eu empenhava para a gente resolver questões que eram coletivas também.
Então, já num papel de liderança, né? Exato. Que precisa ser posta, né? Nunca imposta, né? Acho que foi uma parte muito legal também da minha jornada, porque eu sempre trabalhei com um olhar muito especial para as pessoas e sempre entendi que não era possível fazer nada sozinha. Então, eu sempre tive ao meu lado pessoas muito interessantes que toparam os meus projetos e também pessoas que me viram, né? Que me criaram oportunidades, me abriram caminhos quando elas viram meu olhinho brilhando, que isso é uma coisa que eu sempre escutei a vida toda, né? André, você tem um olho que brilha, né? Para as coisas que você quer fazer e tal. Muito verdadeiro. Eu gosto da escolha, né? Que eu fiz. O direito é uma opção muito interessante, mas muito mais do que advogar, né? No sentido específico da palavra, porque eu acho que eu continuo advogando, só que de uma maneira muito diferente. Esse é um ponto. Eu sempre gosto de trazer que, a partir de um certo estágio, a gestão ela é tão importante ou mais do que a prática jurídica. Hoje você, como sócio e CEO de um grande escritório, como é que é a divisão de tempo? Assim, você diria que teriam quantos por cento advogada, quantos por cento gestora? Como é que você balanceia hoje? Eu em algum momento, foi logo depois do nascimento do meu filho hoje tem 18 anos. Logo depois do nascimento do Davi, eu entendi que eu precisava fazer ainda uma pós-graduação, uma atualização, e eu fiquei nessa dúvida, né? Que pós-graduação eu vou fazer? Na verdade, eu já estava fazendo gestão do escritório. E aí eu me dei conta que eu precisava fazer uma gestão, um MBA de gestão empresarial. E aí eu fiz o MBA na FGV, e aquilo ali foi uma expansão muito grande de entendimento, assim, do que efetivamente era a minha prática. Eu tenho a percepção de que eu advogo 100% do tempo. Só que eu não necessariamente estou produzindo peças ou que eu estou exatamente no exercício da advocacia, né, dessa forma... A sua forma de advogar já é atualizada, já é uma 2.0, né? Exato, é uma advocacia estratégica, né? Porque eu lido com grandes volumes. O escritório tem 120 mil processos hoje. Uau. Nós temos 420 pessoas no grupo, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, né? E especialmente depois do advento da pandemia, que a gente precisou digitalizar o que faltava, porque o escritório sempre foi muito visionário, assim, o Fragata sempre teve essa visão de estar sempre inovando, criando, e a gente já era bastante digital. Só que com a pandemia, óbvio, né, nós e todos precisamos transformar tudo, 100% digital. Da noite pro dia, né? Da noite pro dia. Eu sempre lembro dessa história porque... Eu fui convidada para retornar para o escritório Fragata. Eu fiquei no Fragata há 13 anos, fiquei fora num outro projeto por mais ou menos 7 anos. E depois ele insistiu para eu retornar como CEO. E eu sempre conto que eu disse para ele, mas você vai me dar uma caneta dourada? Porque não adianta me chamar para ser CEO e no final do dia, né, eu não consegui tomar decisões efetivamente, né? E ele disse, tá bom, vamos negociar essa caneta dourada. E a gente tem um termo de negociação que é muito peculiar, né? Porque nós dois entendemos, nós dois e o conselho do escritório, para a gente, de fato, direcionar ações que pudessem gerar uma liderança efetiva, né? E mobilizar a equipe para os resultados que a gente entendia. Então, eu fiz um plano com eles, estratégico, antes de entrar. Eu montei um plano muito legal, com tudo que eu já conhecia do escritório e do que eles pretendiam, né? E aí a gente direcionou... Futuro, né? Exato. A gente direcionou o plano. Eu cheguei no escritório em fevereiro, em março foi a pandemia. Então, eu lembro que eu tinha um plano e eu rasguei o plano e a gente teve que escrever outro, né, em 7 dias, porque em 7 dias a gente estava numa sala de guerra para direcionar todo mundo para essa dinâmica. Então, não acho que a gestão, especialmente da escritório de advocacia, nos afaste da advocacia em si. Porque a minha mentalidade, ela é de advogada, mas é uma advogada turbinada mesmo, né, com um olhar... para tecnologia, um olhar para movimentos de liderança que fazem um time efetivamente ir na direção que você definiu, né? E juntamente com o conselho, com a sociedade, que é o melhor caminho para o escritório. Então, uma direção de negócio, uma visão de negócios, né? E a gente estava falando sobre isso e você trouxe a história da loja de sapatos, né? Que eu achei genial a história da loja de sapatos. Conta um pouco pra gente, né? Da história da loja que se tornou... do litígio que se tornou o cliente. Porque muitas vezes, né? Acho que
na advocacia a gente é um pouco treinado para briga, né? Para o litígio. E eu sou formanda dos anos 2000, né? Então, eles já fizeram uma entrevista com a gente, com a minha turma, eu lembro disso, assim, vocês serão os advogados do futuro. A gente nem tinha essa nomenclatura de advocacia 4.0, nada disso. Mas era uma coisa legal, porque a gente já tinha uma ideia de que esse era o tempo, né, que formaria essa nova etapa com novidades e muita tecnologia. Mas, para mim, eu sempre tive esse ponto de atenção, né? De onde é que tem uma oportunidade aqui? Uma coisa que eu me dou conta hoje é que eu não deixo passar. Eu não deixo passar muita coisa. Só se minhas mãos não aguentarem, né? Eu acho que é meio isso, assim. As escolhas que hoje eu até faço com mais clareza, né? O que é possível, o que não é, dentro do que eu entendo que é qualidade de vida e as escolhas que eu quero fazer. Mas nessa época, que eu estava no início, que tinha acabado de me formar, eu era muito atenta. E aí eu fui numa loja trocar um sapato, que estava com defeito, e a atendente disse que ela não ia trocar. E eu disse, mas deixa eu entender, porque né, com a defesa do consumidor, é a nossa principal matéria, a gente defende empresas, né? Mas eu não entendi, por que você não vai trocar? Ela argumentou comigo, eu disse, quem é seu escritório? Ela disse, como assim escritório? Quem é o escritório que defende essa empresa? Porque você está muito mal orientado, eu preciso te ajudar aqui com isso. Então, ao invés de eu arrumar uma confusão com ela, que naquela oportunidade ela não queria trocar meu sapato, e efetivamente ela não trocou, eu consegui que ela me desse o telefone do departamento jurídico. E ela me deu, eu consegui marcar uma reunião, a gente bateu um papo e fizemos um trabalho de consultoria para orientar as lojas, porque elas estavam realmente, né, totalmente desorientadas. Não era como é hoje, né? Acho que a gente já tem um nível de qualidade muito maior no entendimento do CDC. Mas foi muito legal. E dali eu percebi esse tino. Então, né, eu fui me dando conta que cada movimento, para mim, era uma oportunidade. Né? Eventos que a gente vai, né? Quantos eventos. Eu via as pessoas passeando, conversando com amigos. E, assim, um monte de gente do departamento jurídico que ninguém foi lá cumprimentar, ninguém foi lá entender qual é a sua dificuldade. Uma pessoa está dando uma palestra, deu sacar, tem essa solução no escritório. Eu tenho que mostrar para essa pessoa essa solução, né? Então, eu acho que a advocacia moderna, ela está absolutamente conectada com o empreendedorismo, com o desenvolvimento de novas soluções, com um racional empático, né, do ponto de vista da dificuldade do outro. Porque uma coisa que eu acho impressionante é, até o dia de hoje, a gente ainda ter escritórios que vão para reuniões de negócio para se apresentar. Eu acho isso muito complicado, né? A gente hoje isso não faz mais nenhum sentido. Você chegar lá, abrir sua apresentação, seu PPT, nós somos maravilhosos, nós temos tantos metros quadrados, nós fazemos isso, nós temos esses selos. Se o cliente está querendo saber de nada disso mais, mudou completamente. Se ele te aceitou para aquela reunião, se ele ou ela te aceitou para aquela reunião, ele já te conhece, né? Hoje em dia, o departamento jurídico, as pessoas que estão lá têm cada vez menos tempo para conhecer escritórios. Eles não conhecem mais escritório como era antes. Vou conhecer. Todo mundo já tem ali os seus escritórios em determinadas áreas, se estão te aceitando para uma reunião, porque eles já fuçaram o seu LinkedIn, já visitaram o site do escritório, já sabem minimamente o que você faz. Né? Você precisa usar essa reunião de forma muito mais inteligente. E eu gostei muito da parte que você falou de estar atento. Né? Eu estava falando com a Clara, minha esposa, que eu fui agora palestrar no Congresso de Gestão Jurídica do Nordeste, aí na outra semana teve a Siló em São Paulo. Os dois eram eventos de 2 dias que eu, assim, fiquei pouquíssimas horas no evento. Falei, cara, isso me incomoda, eu quero estar lá. Eu acho que para a gente estar atento às oportunidades, a gente tem que estar presente ali, né? Não adianta ir lá, fazer a palestra, depois ir embora. Essa sua oportunidade foi porque você estava atenta, você conseguiu captar. Hoje em dia, eu acho que tem uma grande dificuldade da gente conseguir tirar as distrações, né? Tirar um pouco o excesso para focar nessas interações, né? Esse é um ponto que é bem desafiador até para mim. A nossa sociedade, né? Eu acho que o momento que a gente está, o tempo que a gente está vivendo, é um tempo muito maravilhoso, do ponto de vista de ofertas, né? De tecnologia mesmo, para tudo, para nossa saúde, para nossa vida. Mas o estar presente tem sido, de fato, um grande desafio, especialmente depois de tudo que passamos, né? Porque o escritório, por exemplo, nós mantivemos o time híbrido. E eu faço uma brincadeira lá, que eu sempre digo que o escritório não é mais escritório. Agora a gente chama de encontrório, né? Porque ele é um espaço de encontro. As pessoas me dizem, a gente vem para cá, mas a gente não consegue trabalhar tanto.
Ok, não é o espaço de concentração, é o espaço de garantir a criatividade, o desenvolvimento da conexão, o desenvolvimento do encontro. Então, nos dias que a gente está no escritório, agora a gente fez uma festa junina lá, todas as unidades, assim, muito bom, né? Todo mundo participa e a gente se conecta. Porque o que nós estamos perdendo nesse volume de informação, de dados, e de angústias também, né? Porque toda hora a gente é acionado por uma novidade, né? Agora a inteligência artificial tomando conta do mar, do mercado, e a gente precisa ter um direcionamento, que é um exercício, isso é treino para mim, puro treino, que é um direcionamento onde eu vou gastar a minha energia agora, né? Onde eu foco agora, né? Como o nosso encontro aqui. Se eu não tiver inteira, né, eu não consigo nem acessar informações que são importantes para esse compartilhamento que a gente está construindo. Então, e particularmente eu entendo, Fernando, que isso é uma decisão, né? Para a gente conseguir fazer muitas coisas e a gente não se perder nisso, a gente precisa saber priorizar, fazer escolhas. Isso não é nem tão difícil, né? O difícil é controlar a nossa emoção para administrar tantas informações e tantos elementos que a gente tem que lidar com eles no dia a dia. Exatamente. E aí você trouxe essa questão da inteligência artificial, que esse é um tema que é difícil conseguir discutir com tanta profundidade, né, de tecnologia no mercado jurídico com alguém como você. E eu queria tocar mais nesse assunto, porque hoje, assim, eu acho que 99% do mercado jurídico não tem a mínima noção do que está acontecendo. Não sei se é esse percentual, mas eu acho que a gente está brincando com a IA ainda. Quando as coisas já estão em outro nível de profundidade, né? As pessoas estão ainda com muito medo, eu acho, e também com algum preconceito, né? Porque, por exemplo, no ambiente acadêmico, né, eu sou professora também, e no ambiente acadêmico ainda há uma restrição, né? A IA é a não produção. A IA é como se utilizar a inteligência artificial fosse deixar de pensar, né? E eu, particularmente, penso de uma maneira completamente diferente. Uma coprodução. Exato. Não só a coprodução, né? Mas o tempo que eu levo para levava para levantar informações, para eu poder gerar uma análise, ele reduziu muitíssimo. Né? Eu não uso uma ferramenta, eu uso centenas de ferramentas, cada um com as suas características. Eu até brinco assim, meus amigos e minhas amigas. Porque já há uma relação mesmo amigável hoje, a depender do que a gente vai produzir. Então, eu tenho hoje um apoio e a gente está mostrando isso para os nossos times e também para os nossos clientes. Não é sobre usar uma ferramenta, não é mais isso, né? Já foi assim quando a gente... eu vou utilizar um software, eu vou usar... Já foi ferramenta, não é ferramenta. A gente está vivendo uma mudança de cultura, é uma transformação digital. A gente passa a caminhar a partir de outras plataformas. Não é só ser capaz ou não ser capaz de usar uma ferramenta. Para mim, é nesse racional da evolução. A gente tinha uma máquina de escrever, tudo bem, aí a gente passou para o computador, né, que já é um sprint muito grande, mas quando entra a internet no computador... não é mais só sobre o computador, né? A gente migra, a gente vai usar um aplicativo, a gente vai usar um celular, a gente vai usar um tablet, a gente vai usar N outras ferramentas, mas para acessar uma rede que é diferenciada. E é isso que eu acho que está acontecendo agora com a IA. Então, eu olho muito positivamente, com algumas preocupações, lógico, porque a gente nem consegue imaginar tudo que vai acontecer. E eu acho que os escritórios, de forma geral, pelo menos eu tenho conversado muito sobre esse tema, ainda tem uma certa resistência por se preocuparem com a qualidade da produção. Quando, na verdade, para mim, a inteligência artificial traz muito mais elementos que, se bem organizados, e aí a gente tem que dar um passo atrás, né, para falar de o que efetivamente compõe uma transformação digital. Porque, para mim, são 3 pilares, claramente. Pessoas, processos e tecnologia. Então, não adianta a gente dizer, nossa, o escritório contratou 10 ferramentas 10 soluções de inteligência artificial. Ninguém sabe usar. Tudo bem. E quem sentou para trabalhar nos processos, né, nos métodos de trabalho? Quem
está trabalhando aqui, gerenciando os projetos de implementação de inteligência artificial. Por isso que lá no escritório a gente criou um novo jeito de fazer as coisas. A gente nem chama de plataforma, nem chama de projeto apenas, né? A gente criou uma estrutura de eficiência, como a gente tem chamado, né? E o que a gente quer? A gente quer o resultado. A gente quer mais eficiência, mais qualidade, menos custo, menos tempo para fazer as coisas, mas de modo que a gente possa estar mais conectados com a estratégia do meu cliente. Eu acho que é assim que a gente vai chegar ao sucesso. Então, a gente está mudando o mindset do time para que eles mudem os modelos, né? As estruturas que a gente tem de operação, todos os processos estão sendo reescritos com o IA. O que a gente combinou na última reunião que nós fizemos, né, com todas as lideranças do escritório, que a gente tem falado, o projeto é IA agora. IA agora, né? E agora? O que a gente vai fazer da vida com isso? Mas o combinado acordou, vai começar a operar, bom dia. Abriu o primeiro, antes de abrir o e-mail, a pergunta é, como é que eu faço para colocar IA e melhorar a minha operação? Como é que eu faço para colocar a IA e melhorar o resultado do meu cliente? Então, antes a gente, normalmente, o que acontecia no escritório? Recebia um volume maior de demandas. O que eles pedem para os recursos humanos? Gente. Naturalmente, pede gente, né? Preciso de mais recursos. O pensamento diário do advogado não é eu preciso de mais solução de tecnologia. Quem traz isso, geralmente, é a área de tecnologia. Mas, espera aí, tem uma tecnologia. E o que a gente está conversando muito é, time, nós somos um time de advogados high-tech. Entendeu? Não dá mais para a gente pensar separado. E a gente é um time de advogados que usa IA. É isso que o Fragata Antunes é hoje. Então, se a gente usa IA, não é sobre eu sei fazer um agente de IA, não preciso saber, não é sobre isso. Mas eu, como advogado, qualquer um dos meus advogados, quando ele está operando, ele precisa ter aquele desconforto. Tipo, por que eu estou operando isso se eu já vi uma solução no último workshop que a gente fez que roda modelos repetitivos? Por que eu estou fazendo uma atividade repetitiva? E é interessante porque isso é em camadas. A gente começa a aplicar IA, a gente tem feito esse exercício agora, a gente tem pelo menos agora ativos 13 projetos em curso, né? Alguns com clientes, alguns para o dever de casa interno, né? Porque a gente separou isso, os projetos que são para resultados de cliente, outros que são para melhorar a operação. E numa dessas conversas, o que a gente percebeu? A gente começa pensando um caminho, né? Isso aqui resolve análise de documentos de subsídios. A gente está tratando de subsídios. Caso de uso específico. Exatamente. Então, vamos usar IA para IA melhorar o tratamento dos documentos que o cliente está mandando para a gente e me ajudar a chegar a conclusões mais rapidamente, né? E aí eu faço análise dessa avaliação que a IA fez sobre os documentos que eu subi, perfeito, né? Não é pela hype, é pelo caso exato, de uso. Vamos usar, exatamente. Perfeito. E com só um parênteses importante, né? Que a gente tem, todas as soluções que a gente usa no escritório, elas não colaboram com o modelo externo, né? Porque tem dados que, obviamente, a gente não pode compartilhar. Claro. Então, a gente começou a fazer esse trabalho. E ao desenvolver esse primeiro trabalho, nas primeiras reuniões que o time veio me fazer, as primeiras devolutivas, o que eles me trouxeram foi algo muito interessante. Eles disseram, Andressa, a gente pode ir muito mais fundo. E a gente é muito agilista. Assim, eu tento muito levar a metodologia ágil para o escritório. A gente tem feito alguns treinamentos e a gente tem uma dinâmica realmente mais voltada para o Scrum do que para um modelo Waterfall, sabe? Menos hierarquizado no racional, né? De que a gente precisa sempre validar com aquele que é o dono do chapéu. A gente tenta fazer a equipe ser mais livre, né? Mais fluida, para eles conseguirem criar, inclusive. E a gente valoriza esse aprendizado. Assim, deu errado isso aqui. Tudo bem, mas o que precisava melhorar na rota para a gente conseguir um resultado? E aí, o que os times têm mostrado é que a gente não pensava... Quando a gente trouxe o modelo de IA para uma parte da operação, a gente não pensava que, na verdade, ela poderia resolver 3, 4, 5 etapas. A gente estava achando que ela ia resolver uma etapa. E quando a gente processa, né, a gente consegue integrar, a gente desenvolve muito mais o modelo. Então, sim, eu tenho ouvido muito falar sobre
elaboração de defesas com IA, né? Algumas startups, inclusive, trazendo isso para o mercado. Olha, vamos acabar... Não precisa mais de escritório. A gente faz isso aqui, a gente resolve para vocês, deixa com a gente. Eu quero falar sobre isso com você. Que é uma parte, né? Isso é uma parte do processo. Mas eu acho que tem muita coisa para a gente destrinchar ainda, né? Se o escritório não tem entendimento de processo, ele pode até dizer que quer usar IA, mas ele não vai conseguir usar IA. Né? Então, a gente tem que mobilizar os times nessa direção. Pois é, e você trouxe essa questão das startups, né? A gente tem hoje, na minha visão, uma certa hipocrisia que acontece, né? Por que eu falo dessa hipocrisia? Assim, com muita tranquilidade, porque eu vivo esse ecossistema aí já há pelo menos uma década. Que é você falar, olha, o ambiente da tecnologia jurídica, ele é totalmente colaborativo, né? E você tem as startups se ajudam, tá todo mundo junto ali. Mas só que hoje você tem um cenário onde startups estão concorrendo diretamente com escritórios, departamentos jurídicos internalizando muitas demandas. Então, assim, a colaboração é até a página 2, né? A gente estava falando sobre isso. E tá tudo bem, mas eu acho que a gente tem que deixar as coisas mais claras para o mercado. Olha, tem esse movimento aqui acontecendo, né, de uma possível uberização dos escritórios, vamos dizer assim. Como é que a gente vê isso? Como é que os escritórios veem? Como é que as lawtechs veem? Vamos pensar aqui em próximos passos para que, assim, ninguém seja pego de surpresa, porque são impactos, é o que eu falei dos 99%, que eu acho assim, tá todo mundo já muito ciente, ou boa parte das pessoas, dos potenciais, né? Mas eu acho que o impacto no modelo de negócios ainda não está claro. As pessoas têm dificuldade de visualizar assim, tá, mas eu posso usar isso aqui vai me ajudar, vai me dar ganho de eficiência, etc. Ao invés de gastar meia hora, eu vou fazer em 5 minutos. Ok, isso está claro. Mas só que o que isso vai impactar no mercado como um todo, né? Se outras pessoas também fizerem e esses modelos se aplicarem aqui. Então, eu queria entender qual que é a sua visão sobre isso, porque eu acho que essa é uma discussão muito importante que eu não estou vendo ninguém falar sobre isso. Acho que a gente tem que voltar um pouquinho, né? Desde quando as startups começaram a vir, né, para nossa estrutura, até a B2L, eu sempre brinco eu sempre digo que eles são Tax Carrara, Carrara Tax, né? Não conseguiram escolher entre Lawtechs e Legaltechs, e eu sempre falo isso pro Daniel. E eles ficaram com dois, né? a B2L, né? Quando esse movimento começou a acontecer, mesma coisa, só que em outras proporções, né? Todo mundo, não, que preocupante, a OAB não vai fazer nada contra essas startups. E eu sempre fui uma entusiasta. Eu acho que a tecnologia é incremento, né? Sim. Então, a gente não tem como parar o que não foi feito para parar, né? O modelo de operação jurídica, ele muda. Existem produtos que são produtos para o jurídico, existem serviços que são fundamentalmente jurídicos, né? Esses serviços jurídicos que me parece que é o que a OAB protege ou deveria, né, proteger e defender. Esse é o lugar aqui que devia estar sendo olhado. Mas ok virem as startups. Elas contribuíram com o desenvolvimento dos escritórios. Aqueles que negaram, né, que se recusaram, eles saíram do jogo, porque o jogo é assim. Há uma movimentação que é do ecossistema. O problema é que a advocacia é vaidosa, né? Sim. E o advogado é vaidoso, né? E a dificuldade é entender como que realmente se faz colaboração. Porque, naturalmente, o que vem primeiro, eu acho que é meio natural do ser humano, é um medo, né? Sim. Medo. O que fatia do meu bolo esse movimento aqui vai tirar de mim? Mas há uma outra pergunta, que a outra pergunta mas o que outros tipos de bolos eu posso, né, participar, produzir, né, e me envolver se eu usar essa tecnologia?
né? Porque a gente pode fazer essa escolha. E eu acho que lá atrás, esse movimento, ele foi também assustador, mas que muitos escritórios entenderam e conseguiram se aproximar, alguns desenvolver algumas soluções. Nós, por exemplo, sim, a gente evoluiu muito a partir do momento que a gente começou a fazer mais parcerias com muitas startups. Eu acho que esse é um ponto. Agora, o fim da linha a gente não sabe, realmente a gente não conhece, a gente não sabe onde vai dar. E eu acho que agora, no momento da inteligência artificial, especialmente a generativa, né, quando a gente começa a ter o acesso, a gente está falando de 3 anos, não que a IA agora que a gente começou a tratar disso. Há muito tempo já se trata. Só que agora abriu o jogo, né, para todo mundo experimentar, para todo mundo produzir os seus próprios agentes, que acho que aí é um pouco onde muda o jogo, né? Não tem tanta dependência assim. A verticalização, né? Exato, de grandes empresas que sabem usar, que só tem lá os seus tecnólogos e seus cientistas de dados que dão conta disso. A gente começa a poder operar. E aí a gente tem sim uma mudança. E é natural, né? Existem ondas do mercado que eu acho que elas são super naturais. Os departamentos jurídicos, é lógico que eles vão procurar soluções que gerem no final do dia melhor resultado para o seu negócio. E aí é o ponto para mim, né? Tanto os escritórios como também essas empresas todas e as startups, né? Às vezes a gente se desconecta um pouco do resultado, né? E eu acho que aí que fica o problema do jogo agora, né? Que é o problema que a gente está enfrentando. Então, nós estamos reunidos a favor de um ecossistema, né? Para a gente criar novas possibilidades, ou nós estamos numa dinâmica de autodestruição, né? De todo modo, se for para brincar de autodestruição, eu gostaria de ter as ferramentas para eu mesma me autodestruir e eu renascer com o nosso negócio em outro projeto. Se eu estiver atenta ao jogo, eu sou capaz de produzir esse próprio movimento, se for necessário, né? Que seja por nós mesmos, né? Não necessariamente alguém vindo aqui e de repente me surpreendendo dizendo, então, acabou seu jogo, né? Não é esse o caminho. Então, eu acho que a gente precisa, sim, continuar garantindo o que sempre foi, eu acho, importante para a própria advocacia. Porque nós temos parâmetros éticos, nós temos parâmetros de transparência, temos as questões de colaboração. Aí não tem como levantar a mãozinha para um tsunami que está vindo e dizer, me espera que eu estou me organizando. Vai atropelar a gente. Não é uma escolha. E tentar parar esse movimento, para mim, assim, se alguém ainda tem essa ideia, nem tem nenhuma coerência, né? Não dá para parar o jogo. Agora, como eu entro nesse novo momento, nessa nova fase que o mercado está passando? E aí, não adianta eu ficar fazendo terapia e autorreflexões, né? A gente precisa conversar com o mercado, trocar, conversar com as pessoas que estão passando pelos mesmos problemas. A gente falava isso, porque a advocacia é um dos setores que menos conversa entre si. Ou se conversa, a gente conversa até as conversinhas da página 2, né? A gente fala, não, eu passei isso, mas a gente é maravilhoso, a gente conseguiu uma solução. Não, a gente é ótimo. Não, mas a gente sofreu com isso. Você sofreu? Eu sofri, mas sofri pouco. Né? Então, a gente precisa realmente... Esconder os desafios, né? E aí, direcionar os esforços que deveriam estar sendo feitos em conjunto, que é onde eu acho que a gente ainda está pecando, né? E quando vem alguém dizendo, então, eu tenho uma solução que resolve tudo aqui. Se a gente não estiver contando outra história, essa é a história que vai ficar, né? Se eu não estou mostrando outras soluções, essa é uma história muito boa de se contar, né? E se ela tem resultados práticos, claro, isso vai ser comprado, né? Então, acho que os escritórios precisam também mudar a dinâmica da sua própria comunicação. Nós temos restrições. Eu tenho restrições na OAB para fazer uma, entre aspas, né, venda. Né? A gente é proibido de captar. A gente é proibido de ir para o mercado e dizer, então, nós somos maravilhosos, temos uma solução, nós identificamos a sua dor, vou fazer né, os limites do TikTok para a gente são bem maiores, né? Então, eu acho que são essas questões que precisam ser trabalhadas. Como é que, de fato, a gente vai encontrar um caminho saudável para o ecossistema? Não necessariamente fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje. E provavelmente não, aliás, né? Para mim isso já está bastante claro. Provavelmente não. Mas não é sobre o meu entendimento. Eu, por exemplo, tenho que mobilizar 420 pessoas para fazer isso. Então, não é sobre eu conseguir entender, é sobre eu conseguir fazer essas pessoas que estão comigo entender esse jogo e a gente partir para uma nova entrega, né? É óbvio que são exercícios de futurologia, mas no limite, Andressa, o que eu paro para pensar assim, se a gente está falando de uma concorrência que hoje
vem cada vez mais para além dos escritórios, a gente está chegando no mercado onde, ok, não faz mais sentido eu estar como escritório, porque eu tenho um monte de restrição aqui em termos de divulgação, posicionamento, em termos de captar investimento, né? Porque como é que eu vou brigar aqui com uma empresa que está com capital externo, né? Isso aqui só com... enfim, não dá para competir dessa forma. Eu vou ter que buscar uma outra forma de competir. E aí você enfraquece todo o ecossistema dos escritórios, por outro lado, né? Se a gente estiver falando de um cenário como esse, pensando aqui em cenários. Então, eu vejo que tanto em termos de regulação quanto em termos de estratégia, a gente precisa falar muito sobre isso, né? Porque eu acho que assim, ninguém tem todas as informações, mas se a gente trocar, como você falou, né? O que a gente buscou no nosso evento, no Legal Makers, e que a gente sempre busca é isso, promover uma troca onde realmente as pessoas tragam seus desafios e possam pensar em soluções em conjunto, porque isso vai ser cada vez mais importante agora. E uma troca sincera, né? Porque... não uma exato, né? E com as suas restrições, né? A gente tem hoje alguns parceiros, né, de tecnologia e especialmente agora que são desenvolvedores de inteligência artificial, né, com soluções interessantes. E a última contratação que eu fiz, eu lembro assim da reunião, teve um ponto que eu disse, fechou, vamos com essa parceria aqui. Porque eles trouxeram um aspecto que eu achei rico. Dentro das nossas relações de valor, né? Nós temos os nossos valores ali, mais importantes. Eles colocaram o seguinte, olha, o nosso objetivo nem era só atuar para escritórios de advocacia. Né? A gente tem soluções, a gente acha que elas podem ser utilizadas em N ramos, né? E nichos de mercado. Mas a gente percebeu que a advocacia, ela tem soluções que são até fáceis, de certo modo, de se implementar. E que a gente pode chegar aqui e ajudar, né, todos os escritórios a fazerem essa transformação mais rapidamente. A gente sabe que muitas empresas estão contratando, né, diretamente algumas soluções. E isso está tudo bem, mas provavelmente isso está tudo bem por um tempo. Porque o serviço jurídico, ele precisa do técnico. É inevitável isso. Sim. Ainda que nós, advogados, tenhamos que ser mais estratégicos, porque parte do nosso trabalho já vai ser desenvolvido por uma solução de IA, por exemplo, né? A pesquisa, o levantamento, né? Sim, a gente vai ter uma força maior para elaborar e pensar e refletir sobre o que esses levantamentos, esses dados organizados, né? Organizados até com certa crítica hoje, que a gente já está chegando nesse ponto, né? Já tem uma sugestão, já tem uma crítica até certo ponto do que está sendo produzido. A gente vai começar a operar de outra maneira. Então, quando eu penso nos agentes de IA, por exemplo, eu vejo que eles precisam ser retroalimentados. Sim. Ainda que, em algum ponto, eles cheguem a um nível de evolução muito maior, o departamento jurídico, especialmente na minha área de atuação, que é o contencioso, ele precisa de uma continuidade, de uma manutenção e de desenvolvimento. Né? Então, se não houver uma migração de todos os advogados para dentro dessas plataformas, que eu acho que não vão suportar esse volume de advogados que temos, a gente está falando de milhões de advogados, nós vamos ter um desafio mesmo. Porque se a gente rompe o ecossistema, a gente também rompe a própria produção. E quem é que vai criticar o projeto? Né? Porque, para mim, a eficiência está em vamos usar IA, mas a gente tem que continuar validando o modelo. Né? Se não houver validação, se não houver esse retorno, a informação voltando para gerar qualidade do dado, ou pelo menos uma certificação de qualidade do dado, a gente efetivamente vai se perder, eu acho, no jogo. Em algum momento a gente vai parar, e aí acho que seria muito ruim para o ecossistema, fazendo exercício de futurologia, né? Bugamos. Aí a gente para e começa de novo para ver se a gente, né, refaz o jogo. A gente vai estar muito perdidos, né? Então, eu acho que é essa colaboração essa é uma colaboração saudável, né? Sim. Que nós precisávamos fazer. E entender esse novo momento que, em novembro de 2022, a gente
gente teve o primeiro grande modelo de linguagem se tornando público, né? O ChatGPT, o primeiro LLM. Hoje, no contexto da tecnologia, as pessoas já trazem que os modelos de linguagem eles já estão tão robustos que agora, para eles atuarem com a maior eficiência e com a maior assertividade, eles precisam de pequenos modelos de linguagem. Então, você utilizar um motor, vamos dizer assim, de um ChatGPT, de um Gemini, para um modelo, uma base de conhecimento específica, como a base de conhecimento do escritório. E a gente tem feito muito isso nos nossos projetos na New Level. Pois bem, quando a gente vai entrar nos escritórios, nas empresas, a gente vê que aquele acervo, aquela base de conhecimento, ela está muito defasada. Então, você precisa de uma etapa de tagueamento para dizer, olha, isso aqui precisa ser, essa jurisprudência precisa ser melhorada. Essa tese aqui já não está... Ah, você tem aí os modelos que você usa, putz, isso aqui é muito caso a caso. Ou não deveria ser caso a caso, mas vai muito do advogado. A cada advogado pega lá o seu modelo e usa, não tem um padrão. Que você falou, né, de pessoas, processo e tecnologia. A tecnologia pode parecer igual para todo mundo, mas... a base de conhecimento do escritório vai passar a ter cada vez mais valor para você treinar a IA e usar esse modelo de forma mais assertiva. Os escritórios estão olhando pouco para isso, né? Então, fazer essa higienização da base, não no sentido de limpeza de dados, mas de olhar para o que tem de base de conhecimento. Qual o valor que a gente tem aqui? E deixar isso muito bom, porque a gente estava, né, num contencioso no modo automático, né? Que aí, não, a gente precisa entregar. E aí agora a gente tem uma ferramenta que nos permite entregar com muito mais eficiência, mas só que ela precisa beber de uma fonte boa para conseguir entregar um bom resultado. E é um pouco do diferencial dos escritórios, exato. Né? Aí que vai estar o diferencial. Como é que a gente trabalha essa base, né? A LegalTech, as startups, elas não têm isso sozinhas. Os departamentos jurídicos, eles não têm isso dentro de casa. São os escritórios que têm essa base de conhecimento e eu acho que esse é o ativo principal. Mas só que agora eles precisam, né, ter as suas tecnologias ou usar tecnologias que permitam alavancar esse ativo que é a base de conhecimento. Porque senão, uma hora, as empresas, as startups, elas vão passar a ter. Esse aprimoramento do dado, né? Porque a gente, no Brasil, especialmente, a gente tem uma base completamente desordenada, né? A gente tem muitos sistemas ainda e não há, né? Nem se pretende, apesar das discussões que a gente conhece, né? Tão proximamente, a gente ter uma padronização de dados, né, que facilitaria muito, inclusive. O CNJ está tentando, mas... Exato, acho que é uma caminhada, né, para o CNJ também, pelas características das estruturas e de cada tribunal, enfim. Mas eu acho que não é só sobre a organização, né, depurar esse material na direção do que faz sentido para o cliente. Porque, de todo modo, Fernando, não adianta mais eu contar uma história para o meu cliente, como no passado isso já foi super valoroso, né? Foi valioso, inclusive. Eu chegava para o meu cliente e dizia, olha, você tem essa quantidade de processos aqui, eu observei que entraram muitos processos aqui nessa comarca e que alguns desses processos são desse advogado que a gente está monitorando. Assim, ok, isso foi muito legal em algum momento. Só que não adianta, para o departamento jurídico, eu contar um pedaço da história, né? Porque o que faz sentido como solução efetivamente, uma solução jurídica que vai resolver um problema dele, se eu faço um corte, né, 80-20 lá, e eu consigo identificar, olha, se eu tratar 20% desses assuntos aqui e encontrar soluções interessantes que combinem tecnologia com o nosso conhecimento jurídico, a gente consegue aumentar o volume de êxito ou a gente consegue reduzir o ticket médio dessas demandas, essa solução ela pode ser exportada. Tá? Então, se eu consigo criar uma solução que para o jurídico serve, tem duas chances. Ou eu recebo mais carteira, para eu fazer na carteira inteira, ou eu tenho uma solução que eu posso, inclusive, né, oferecê-la. Se ela é só tecnológica, tem que ser através de uma estrutura de tecnologia. Mas se ela é jurídica, eu posso oferecê-la através do escritório, ainda que eu utilize recursos tecnológicos. Então, assim, trazendo para uma lógica prática, até para colaborar com quem está ouvindo a gente, eu acho que
os exercícios eles devem começar de produtos minimamente viáveis. A gente espera, advogado também tem muito isso, né? Eu vejo com o meu grupo lá. A gente tem uma mania de querer que a coisa fique pronta para a gente poder entregar. E as startups não funcionam assim. A mentalidade é completamente diferente, né? A gente fica tentando deixar algo polido para a gente levar. E a gente nem apresenta a ideia para o cliente, porque às vezes o cliente vai me dizer, nada a ver, vamos por outro caminho, não é esse. E eu já produzi, uma fragata inteira e fui lá oferecer. E ele disse, não, queria só um barquinho pequenininho. E você está me trazendo, esse mar de informações, eu não estou querendo nem isso tudo. A gente precisa testar mais, a gente precisa ouvir o nosso cliente, ao invés da gente achar que nós somos responsáveis por tudo. Porque esse é um peso que a gente, como escritórios também, que nós estamos carregando. Que lugar nós vamos ocupar nesse novo espaço? Que será de nós? Vamos sair desse lugar e vamos partir para um exercício de experimentação, de usar as ferramentas para a gente tentar ver onde isso faz sentido ou não. Porque, veja, para mim, nas nossas análises ali dentro do escritório, produzir cadastro, analisar documentos e fazer contestação, isso não representa 25% da nossa operação. Isso é muito pouco dentro da nossa lógica de oportunidades, né? Tem muitas outras etapas da operação que a gente pode enriquecer com o IA. Então, eu acho que isso é um movimento que precisa ser desenvolvido também dentro dos escritórios, com as equipes, com os parceiros de tecnologia e, especialmente, com os nossos clientes, porque é um sofrimento que está todo mundo passando. Sim. Eu tenho certeza que dentro de cada departamento jurídico tem alguém pressionando um head para usar a inteligência artificial, do mesmo jeito que a gente está vivendo essa experiência. Porque, como a gente disse no início, não é sobre usar uma ferramenta nova. É porque mudou o jogo, mudou a dinâmica do jogo. Sim. E a gente tem que trabalhar com IA porque IA traz resultado, né? Melhora, inclusive, as fontes de eficiência que a gente precisa apresentar. E isso impacta diretamente na educação desses profissionais, né? Tanto os profissionais que já estão no mercado, como os que estão vindo no mercado. A gente falou muito sobre essa parte e você trouxe o seu papel nisso, né? Desenvolvendo uma nova grade de ensino jurídico e esse é um tema que também me interessa muito. Conta um pouco sobre isso, Andressa. E no final do dia, eu acho que todo esse movimento de aprendizagem, ele precisa ser devolvido, né? A gente precisa trocar e precisa formar pessoas com essa nova mentalidade. E eu fiz o mestrado na Escola Paulista de Direito e, por uma felicidade de coincidências do momento da vida, né? Eu estava lá na faculdade quando eles estavam implementando uma nova matriz de direito que já contava ali com a inclusão do direito digital, né, a transformação digital, que foram regras que o MEC foi trazendo. E eu estava ali naquele momento na faculdade, eles estavam montando a nova graduação, eles me convidaram para coordenar esse projeto. E o que tem ali de interessante? Além dessa frente, né, da advocacia 4.0, formar advogados que são... que tem outras habilidades. Não só as habilidades de uso de tecnologias, advogados mais digitais, porque já é a nossa realidade, né? Que os bancos da faculdade, a gente estava muito afastado disso, né? Meu gap, para mim, era de quase 10 anos, assim. Você ia para a faculdade, você ouvia uma conversa, ia para o corporativo, você falava, oi, o que aconteceu aqui, né? Então, tinha um grande vão. E eu achei esse projeto lindo porque a gente criou uma matriz de desenvolvimento de soft skills. Então, como é que né? Que profissional é esse que a gente precisa formar que tem essa mentalidade e outras habilidades que são comportamentais, inclusive, para lidar com essa dinâmica totalmente diferente agora, né? Tanto com ferramentas, mas especialmente com a abertura, né, da aceitação para lidar com essas novidades todas, para lidar com uma nova sociedade que está se formando, uma sociedade que tem uma dificuldade de garantir atenção, uma sociedade que tem uma dificuldade de fazer uma leitura demorada, mais profunda, é uma sociedade que precisa desenvolver um pensamento crítico com outras estruturas mentais também. Então, a gente montou um projeto que se chama Nova Graduação, né, com essa matriz, trazendo disciplinas como empreendedorismo, liderança, empatia, né? E aí é muito engraçado que você dá aula de empatia, organização, como, né? Fazendo links com a realidade jurídica, né? Porque quando você vai montar o seu escritório, quando você vai participar de uma estrutura organizacional qualquer que seja jurídica, você agora
passa a ser alguém, é assim que eu falo muito para os meus alunos, né? Vocês passam a colaborar com essa formação, com esse modelo desse novo escritório de advocacia. Com estudos de caso do que acontece Exatamente. no mercado, né? Trazendo essa conexão real. Práticas. Muito interessante. Você lembra muito a Cristina Junqueira do Nubank. Que honra! Tanto na forma de falar quanto na assertividade. Te ouvindo, você me lembra muito ela. E me conecta também com o coletivo do Ser a CEO, né? Esse projeto que eu admiro bastante, que reúne as lideranças femininas no mercado jurídico. Que a gente estava falando antes de começar, e aí você trouxe, né, do momento que vocês trouxeram a Josi, etc., das perguntas que foram feitas para ela. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que também a gente já entendeu o novo momento desse desenvolvimento das lideranças femininas. Isso. Né? Eu acho que... em mim, especialmente, chegou um momento que eu comecei a perceber que, assim, tinha algo que já precisava extravasar mesmo, o espaço das minhas próprias reflexões, das trocas. E quando eu assumi o papel de CEO no escritório de advocacia, eu comecei a ter uma vontade de conversar com outras mulheres CEOs para trocarmos, né? Para a gente ter ideias que são com olhares diferentes. Uma posição muito solitária, né? Exato. E a liderança já é solitária. Sim. Por si, né? E especialmente uma liderança feminina. E eu comecei a dar conta que eu não conhecia mulheres sócias de escritório de advocacia. Eu conversei com uma cliente minha, querida, que eu agradeço ela até o dia de hoje por essa conexão que ela fez. E disse, me apresenta uma mulher CEO. Quem é que você contratou que é a mulher CEO que eu preciso conversar? Ela disse, você precisa conversar com a Camila Gimene, que é do Ops Bloom também. E aí ela disse, vá ver um post que ela fez ontem. E ela fez um post que era a solidão da CEO. E aí, nesse post, eu escrevi lá para ela, almoçamos amanhã? Ela disse sim. E a gente realmente marcou um almoço, porque foi perfeito. Ela já estava conversando com outras mulheres, né? Nós temos um que a gente chama de fado padrinho, que é o André Porto Alegre. E ele estava fazendo já uma conexão ali de mulheres, que ele prestava uma consultoria. E aí ele fez essa conexão, falou, vocês precisam conversar. Juntou a gente, são 10 mulheres hoje, 10 fundadoras, né? Juntou a gente viveu um encontro que foi uma catarse, assim. A gente falou sobre tudo na vida. Dificuldades de negócio, dificuldade de gestão, dificuldades familiares, dificuldades com... Né, dar conta de tudo isso. Porque a mulher tem uma jornada muito intensa, né? Tem a parte que a gente precisa se dedicar para o trabalho, e aí também se você se dedica demais para o trabalho, você deixa a desejar, e ninguém deseja deixar a desejar dentro das suas famílias, né? Então, a gente quer ser uma esposa, quer ser mãe, algumas querem ser mãe, algumas querem ser muito boas no seu trabalho. Então, a gente precisava... Vamos facilitar o jogo, né? O nosso jogo. Então, quando a gente conversou, foi fantástico. Criamos um projeto que chama Ser a CEO, que é um projeto de desenvolvimento de liderança feminina. Primeiro que a gente já se ajuda, né, por si. O lançamento da gente, a gente é 40 mulheres no dia que a gente lançou. E eu disse, olha, gente, o nosso próximo evento a gente vai precisar fazer no Allianz Parque, que é o que a gente espera, né? Então, que a gente pudesse conectar muitas mulheres. E hoje já são 674 mulheres. Assim, é um ano e quase 2 anos, 1 ano e meio de projeto. E eu acho esse número incrível. E a gente promove educação mesmo, né? Divulgar as boas práticas, experiências que a gente tem. A gente convida pessoas para irem falar. Aliás, eu estou esperando a tua participação lá com a gente, né? No nosso café, eu já falei para você. Será um prazer. E... esses encontros são exatamente para a gente falar de negócios, porque as mulheres têm muita dificuldade, têm pouca informação até. E até historicamente, né? A gente tem, em maioria, muita dificuldade de estar em mesas de negócio, né? Porque, aparentemente, esse jogo ele é um jogo muito masculino. E eu falo sempre lá no grupo que, assim, a gente não está aqui para colocar mais peças no tabuleiro, não é sobre isso o nosso projeto. O nosso projeto é sobre criarmos um novo jogo. A gente quer jogar de outro jeito. A gente gostaria de ajudar a construir um jogo onde as mulheres também opinassem na construção do jogo. Porque o jogo ele foi construído por homens, basicamente, né? E nós viemos jogar. Às vezes até embrutecendo demais para dar conta de participar desses eventos que são mais masculinos, de conseguir estar numa mesa de negócio, tem que ser durona, tem que ser firme, tem que ser... Não necessariamente é sobre isso, né? Então, a gente está descobrindo quais são as habilidades femininas que colaboram para essa liderança mais humanizada também. Porque em tempos de tanta tecnologia, o que vai sobrar é exatamente a habilidade humana que a tecnologia não consegue alcançar e nem vai, né? Então, a gente precisa desenvolver percepções, a gente precisa desenvolver as emoções também, que pouco se fala no ambiente corporativo, né? Até, que estranho, né? Sempre é um mimimi, sempre é... Cara, não é sobre isso. A gente precisa
olhar para o que tem de bom nessas habilidades. E são muitas habilidades, né? Porque a dinâmica masculina e feminina, elas são diferentes, mas a gente pode se complementar muito. Então, a gente não tem essa do jogo, né? O clube do bolinho, o clube da Luluzinha, não é assim que a gente brinca. Mas lá no nosso parquinho, o que tem é um monte de mulher pensando sobre possibilidades futuras de desenvolver habilidades de fazer mais negócios, de, com as nossas habilidades também, a gente contribuir mais com a gestão dos nossos times, que ferramentas eu preciso, que pessoas eu preciso trazer para conversar com a gente, que vão ajudar a gente a desenvolver esses conhecimentos. E a gente levar essas mulheres mais rapidamente a posições, né, de CEOs, de conselho, facilitando o jogo para a gente acelerar, né, essas distorções numéricas que a gente ainda tem muito grandes no nosso país. Genial. Então, se você é sócia de escritório e ainda não conhece o projeto Ser a CEO, deve passar a conhecer. Advogadas, sócias de escritório que queiram, né? Porque não é todo mundo que deseja isso, uma posição de liderança ou para a evolução das suas carreiras, entrem lá no nosso Instagram, Ser a CEO, que serão muito bem-vindas. Perfeito. Andressa, encaminhando aqui para a reta final da nossa conversa, a gente tem algumas perguntas, né? Que a gente chama de perguntas papum, que é para a gente fechar aqui a nossa agora conversa. Lá vem, ó. Vamos lá. Bom, a gente sempre tem uma clássica que é crescer até certo ponto ou o céu é o limite? O céu é o limite. Acho que sempre organizadamente, né? Não dá para ser aleatório nesse projeto de crescimento. Mas, para mim, super o céu é o limite. De modo que eu tenha pessoas ao meu lado que estão também acreditando que o céu é o limite, né? E que a gente esteja sempre aprendendo e entendendo quais são os conhecimentos que a gente precisa desenvolver para chegar lá. Boa. Né? Mas é isso. Captação de clientes é dom ou é obrigação? Relacionamento com cliente é obrigação. Geração de negócio é obrigação. Para mim, de todo sócio, né? Sem dúvida, mas hoje de qualquer advogado. Então, acho que a gente precisa realmente ter capacidade de gerar negócios, né? E essa conquista, ela precisa entender o ponto de vista do cliente, que eu acho que essa é uma deficiência dos escritórios de advocacia. A gente olha para o que a gente, como um bom conjunto de pessoas incríveis, pode oferecer para o cliente. E não o contrário, né? O que o cliente está precisando de mim. Então, essa virada, eu acho que seria espetacular para a advocacia. Boa. Quais são Você falou da Camila, uma pessoa que eu quero muito trocar aqui também, ter a Camila aqui conosco. Quais são as referências que você tem na advocacia? Uau! Um mar de mulheres incríveis. Assim, todas as mulheres do nosso coletivo hoje, que são as pessoas com quem eu convivo, né? Aquela história, você é a média das 5 pessoas que estão perto de você, mas eu me sinto maravilhosa no momento, porque eu estou, assim, rodeada de mulheres incríveis, a Bia Dalpozo, Flávia Marcílio, a Camila, a Priscila, a Daniela Mediolaro. São advogadas que têm perfis completamente diferentes, Juliana Albano, a Clícia Pena, todas Será as mulheres do prazer nosse coletivo. Você pode chamar uma por uma. Vai ser cada uma Ótimo. com um ponto de vista muito incrível sobre N mercados, N atividades da advocacia. Nós somos muito diversas. São mulheres que eu admiro muito, as minhas sócias que estão perto de mim também. São mulheres que me inspiram. São trocas, né? Pessoas que trocam efetivamente, né? Que trocam verdades ali. Inclusive, que me dizem, Andressa, tem uma opinião diferente, é por aqui, acho que é por ali, e que me fazem também pensar. As gestoras hoje que eu tenho lá no escritório, né? Minha gestora de RH, a Fabrini, sim, são mulheres que eu acho incríveis e que fazem a diferença. Eu tenho grandes referências de mulheres, né, públicas, mas eu acho que essas mulheres são as incríveis para mim, porque elas colaboram comigo diretamente no meu desenvolvimento também, no meu crescimento. Muito bom. E o que você abriu mão para estar onde está hoje? Ai, tanta coisa, né? Eu acho que na verdade, apesar de sempre... Né, eu também tenho uma leitura de que, de algum modo, eu abri mão de ficar aqui no Rio de Janeiro, né? Eu acho que esse foi o maior... Relevante. O maior movimento, assim, de uma mudança de vida muito grande.
para ir lá para São Paulo. Não sei se eu já fiz essa brincadeira aqui no podcast, mas eu costumo dizer que São Paulo é igual à morte. Uma hora chega para todo mundo. Falam isso muito, né? Mas eu abri mão de... Quando saí do Rio, eu achei que eu estava perdendo muito. Né? Porque, óbvio, a gente tem uma dinâmica, né, de vida aqui no Rio de Janeiro, poder ir à praia, as coisas do Rio, as amizades, as proximidades que a gente, né, tinha aqui também. Só um parênteses, eu tô indo morar em São Paulo no final do ano e eu adoro São Paulo, então essa brincadeira... E eu hoje realmente... Os paulistanos de jeito nenhum. Não, eu sou muito grata a São Paulo, né? Eu também. Quando eu saí daqui, eu achei que eu estava perdendo muito e você vai sentir isso também? Sim. Mas, na verdade, eu acho que lá é uma cidade que recebe, né? Recebe o trabalho e que tem uma dinâmica, um ritmo, que até combina muito com o meu. Combina. E que eu acho que eu cresci muito lá, sou muito grata por tudo, né? Mas eu acho que isso foi uma coisa que ficou para trás aí, mas que me levou para outro nível também de experiência, né? Contar uma história rapidinho. Eu estava em Noronha de férias há uns anos atrás e a gente estava indo entrar numa piscina onde tinha uns tubarãozinhos, onde eram criados ali os tubarãozinhos. Aí você mergulhava e tal, com a câmera. E eu tava na fila, assim, de sunga para entrar na piscina. Outro cara atrás de mim falou, e aí, tudo bem? Beleza? O que você faz da vida? E logo ali com um sotaque de paulista, né? Eu fiquei pensando, depois refletindo sobre aquilo. Eu não ouço de ninguém, assim, de uma forma tão clara, né, como os paulistas, de falar de negócio. E eu senti que esse é o meu momento da vida. Sim. E por isso tô indo mudar em São Paulo, além de estar indo toda semana e ter a maioria dos clientes lá. Então, essa mentalidade eu acho que a gente não tem em nenhum outro lugar no Brasil. Eu acho que ali é um centro, aquilo, né, a gente... São Paulo, nós temos muitas empresas, né? Muitos escritórios, muitos departamentos jurídicos, na nossa área especialmente. Eu acho que as coisas vibram ali, né? E quando você falou isso no início do programa, né? Quando a gente se conecta, a gente precisa dessa proximidade, inclusive física, para a gente conseguir identificar todas as oportunidades, né? Porque não adianta só ficar com a antena em pé à distância, né? Quando a gente se conecta, você gera muitos caminhos também. O olho no olho, né? Então, um grande diferencial. Eu penso que assim, a gente precisa ter clareza, né, sobre o que a gente quer e desenvolver, que não é só sobre mim, né? Desenvolver é sobre desenvolver os meus times, os meus alunos agora, mulheres, né, para a liderança. Isso sempre foi uma coisa que me deixou extremamente feliz. Então, eu acho que a gente precisa olhar nessa direção. As batalhas, e, exatamente, escolher o que é prioridade, né? E organizar o tempo das coisas também, né? Se dedicando ao que for mais importante naquele momento pra gente. Perfeito. Vai dar tudo certo, tá? Vai. Você vai ser muito bem-vindo lá em São Paulo, tá? Vai sim. E conte com o nosso apoio. Obrigado. Andressa, muito obrigado. Você quer deixar algum recado final para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu quero depois agradecer. Dessa conversa maravilhosa. Agradecer, dizer que eu tô super aberta a outras conversas, sempre. E que as pessoas também, se quiserem me procurar nas redes sociais, eu tô sempre trocando, adoro. A gente vai precisar de outro. Faltou muita coisa aqui que a gente tinha anotado na nossa conversa. Estou à disposição também. Te agradecer pelo convite, pelo teu projeto. Eu acho que você tem sido... uma pessoa que tem feito a diferença também no mundo jurídico, porque é interessante, né? Você cria até pausas de reflexão pra gente, porque nessa aceleração toda, nem sempre a gente consegue parar para falar, para conversar, para discutir. Eu acho todas as suas iniciativas muito legais. Eu queria te parabenizar, inclusive. Obrigado. O convite que você fez também pra gente, para nós participarmos aí do teu último evento, que foi incrível. Então, assim, eu acho que a gente precisa... experimentar mais tudo isso que está acontecendo. Eu acho que a gente precisa, antes de paralisar no medo, né? A gente precisa experimentar, trocar mais e a gente precisa construir, né? O mundo é nosso, né? Exatamente o que você disse, o céu é o limite. E a gente precisa criar os nossos projetos, né, na direção do que fizer sentido para o momento que a gente está vivendo, né? Não ficar só observando isso de longe. Eu acho que nós somos atores nesse momento. Sempre fomos, né? Só que a gente tem que se dar conta que a gente é. E você é uma protagonista. Muito obrigado agradeço muito pela sua presença. Pessoal, encerramos aqui mais um episódio do Além da Lei com a Andressa Barros.
O Além da Lei é um projeto desenvolvido pela FGX, referência em gestão e business development para escritórios de advocacia. Então fiquem ligados nos próximos episódios, nos acompanhem lá no YouTube, no Spotify e muito obrigado por nos assistirem por aqui. Obrigado, Andressa. Obrigada a você. Até a próxima. Muito obrigada.